Olá pessoal, bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. E o nosso vídeo de hoje é para encerrar de momento as discussões que nós fizemos durante toda essa semana sobre a questão do Fundeb. O Fundeb foi aprovado, principalmente graças às ações dos partidos progressistas lá no Congresso, que organizaram uma mobilização muito grande e aí conseguiram uma vitória esmagadora, colocando agora o Fundeb como sendo um fundo permanente e trazendo um acalento e um auxílio para a população mais carente do nosso país, que necessita da presença do Estado. Então, o Fundeb vai cumprir esse papel de ter a força do Estado levando recursos para os professores, garantindo o piso salarial para que a educação pública brasileira permaneça de uma forma efetiva e cada vez mais ampliando o número de vagas e em busca de uma qualidade no qual nós ainda, infelizmente, estamos muito distantes. Mas a discussão que eu quero fazer com você aqui hoje não é necessariamente sobre aprovação, porque isso aí nós fizemos alguns comentários durante a semana, devido à importância que tinha o Fundeb e também no dia da votação, chamando novamente e clamando pela importância do Fundeb. Uma vez ele aprovado, nós sabemos que existiam uma série de conchavos por trás para que o Fundeb não fosse aprovado. E o ponto-chave que eu trago aqui para conversar com vocês é o seguinte: é de um Twitter do presidente Bolsonaro, no qual ele afirmou, ele escreveu e colocou nas redes sociais a seguinte questão. Veja a seriedade e veja a importância que tem você ter uma consciência política, tentar analisar os fatos friamente e compreender o que é que está por trás de uma postagem. O presidente Bolsonaro escreveu o seguinte, depois que ficou sabendo da aprovação do Fundeb com uma votação extraordinária. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Um governo que faz na educação. Transformamos o Fundeb em permanente, aumentamos os recursos e colocamos na Constituição. Veja que absurdo. Veja um vídeo que nós fizemos aqui, tecendo alguns comentários sobre a seguinte situação. O governo Bolsonaro tem uma estrutura e uma proposta de governo baseado em fake news e em pós-verdade. Essa publicação, ela comprova, claro, se precisasse de comprovação, diante de todas as evidências de fatos. Mas esse Twitter, ele mais uma vez, ele traz em voga que esse governo, se não for diante das fake news, esse governo ele não consegue se sustentar. Não consegue se sustentar. E aí os elementos que eu trago para o debate é o seguinte. Desde o ano passado que o Fundeb já era para ser votado, e houve uma série de manobras, tanto do Ministério da Economia, tanto uma não ação efetiva do Ministério da Educação, como também o bloqueio de alguns deputados federais travando a ideia do Fundeb. Tudo isso dentro de uma lógica e a mando de quem? Tudo isso dentro de uma lógica atendendo aos interesses do presidente Bolsonaro, que tem uma mente e acredita ser um presidente de cunho liberal na economia e que entende que o Estado não pode concentrar tantos recursos em sua mão. A ideia do Bolsonaro, pelo menos na fala, na teoria, é desvincular cada vez mais a educação do Estado e tentar jogar aí para a iniciativa privada e salve-se quem puder. Então, desde o ano passado que houve essas manobras. Então, o Bolsonaro ele não queria, de forma nenhuma, o avanço no debate, nem sequer a aprovação do Fundeb.
Um outro ponto é que o próprio Bolsonaro, durante essa semana, depois desses últimos meses, no qual ele instaurou uma aliança pragmática e programática com o Centrão, bloqueou a votação do Fundeb na segunda-feira, a pedido e a mando dele. O Centrão travou esse debate. Então, o Centrão, tão questionado, tão criticado por esses falsos moralistas, hoje o governo se vê refém do Centrão, e foi esse mesmo Centrão que, na terça-feira, votou junto com os partidos progressistas, aprovando aí o Fundeb. E depois disso, depois vendo que não tinha mais condições de se sustentar, negando a importância do Fundeb para a educação pública, faz uma publicação ridícula, faz uma publicação vergonhosa, que, com muita sinceridade, uma publicação como essa, afirmando esses elementos que ele traz nesse Twitter, isso só engana aqueles que estão em um processo de conversão e de alienação política tão grande que fazem com que não tenha capacidade de refletir minimamente das práticas que esse governo vem tendo e o que é que eles queriam com o Fundeb. Então, esse vídeo é para trazer e expor todo esse processo de articulação negativo do governo federal para bloquear o Fundeb. A pedido do Bolsonaro, o ano passado não foi votado, esse ano, junto com o Centrão, houve alguns bloqueios, mas não tinha como parar, não tinha como bloquear uma votação e uma discussão tão importante. Então, trago esse Twitter, exponho mais uma vez a categoria ridícula, a base de fake news, dentro de um conceito de pós-verdade que esse governo se sustenta. Com isso, eu trago para vocês mais esses elementos, expondo as contradições que faz parte desse governo federal, liderado pelo Bolsonaro, que cada dia que passa mostra que não tem uma competência mínima para fazer com que o Brasil caminhe nos trilhos corretos. E quando eu falo caminhar nos trilhos corretos, eu tenho uma visão, eu tenho um ponto. Se não for um tipo de política que contribua para a emancipação da maioria da população brasileira, que é o pobre, que é o assalariado, que é o trabalhador, se as políticas efetivas não forem para essas pessoas, não adianta muita coisa. E é isso que o governo federal está fazendo. Haja visto o que foi mandado para o Congresso dentro de uma reforma tributária. Mas isso é tema para um outro debate e para uma outra discussão. Então, mais uma vez, agradeço a você por ter assistido esse vídeo até agora. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, contribua com o debate, dê sugestões de pauta e faça valer o seu poder de debate, o seu poder de influência. Não fiquemos apenas recebendo informações. Vamos produzir informações e levar ao máximo de pessoas possíveis para que esse debate ele ganhe força e elementos de ações efetivas sejam colocadas em práticas. E não esperamos apenas pelas ações dos políticos. Nós, enquanto seres políticos, também podemos mudar e agir em diversos setores. Então, peço a você, curta o vídeo, quem não se inscreveu, faça a sua inscrição e colabore com o canal e participe. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu!